Olá! Neste vídeo vamos falar sobre regras de emprego para vírgula. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a colocação da vírgula na hora de redigir textos. Portanto, preste bastante atenção que vou explicar cada uma delas. Vamos em frente! As regras de pontuação obedecem à ordem direta da frase. O que vem a ser a ordem direta da frase? É o sujeito, em primeiro lugar, depois o verbo, depois os complementos e depois os adjuntos adverbiais. Eu gosto de utilizar os números 1 para sujeito, 2 para o verbo, 3 para os complementos e 4 para os adjuntos adverbiais. Veja o exemplo. Os alunos fizeram as atividades em sala de aula. Nessa frase, você irá perceber que não há pontuação, porque não se pode pontuar a frase dentro da ordem direta. Então, a regra geral da pontuação, ela vai dizer não separar os elementos da ordem direta. Eu não posso separar o sujeito do verbo, nem o verbo do seu complemento e nem o verbo ou complemento do adjunto adverbial. Se alguma palavra, expressão ou oração se intrometer no meio da ordem direta, ela deverá vir marcada com a vírgula antes e depois. Então, por exemplo, os alunos estudam português aos sábados pela manhã. Como eu já disse, não há pontuação porque a frase está na ordem direta. Mas eu posso escrever essa mesma frase de outras maneiras, modificando a ordem direta. Por exemplo, aos sábados pela manhã, vírgula. Por que eu vou colocar essa vírgula? Porque a frase começou com o adjunto adverbial. A frase na ordem direta deve começar com o sujeito e não com o adjunto adverbial. Então, a vírgula vem e denuncia que esse termo está fora da ordem direta. A mesma coisa no segundo exemplo. Os alunos, que é sujeito, aos sábados pela manhã, que é o adjunto adverbial, agora ele está se intrometendo entre o sujeito e o verbo dele. Ele só poderá fazer isso quando a vírgula o proteger. Por exemplo, quando a vírgula ela vem antes do adjunto adverbial e depois desse adjunto adverbial. É como se ela estivesse mostrando para o leitor que aquele termo que está dentro das vírgulas, ele está no lugar errado, que não é o lugar dele ali. No terceiro exemplo, os alunos estudam aos sábados pela manhã português. A mesma explicação, nós temos a expressão aí, né, do adjunto adverbial, agora separando o verbo do seu complemento. Isso só poderá acontecer se a vírgula proteger esse termo que está fora do lugar. Vamos ver as regras para a utilização da vírgula. Nós temos aí um quadro com 3 regras. Então, a primeira regra da vírgula, ela dedura um intrometido. O que significa isso? Significa que ela vai denunciar um elemento que está fora da ordem direta, como a gente acabou de ver. Então, quais são esses elementos? A gente vai ver que pode ser o adjunto adverbial, como eu já falei antes, que sairá do lugar, a gente fala de deslocamento do adjunto adverbial, e outras expressões que não fazem parte da ordem direta. Nós temos a segunda regra, que normalmente você não erra, que são enumerações de termos ou enumerações de ideias. Por exemplo, Carlos, José, Sofia e Joana saíram. Então, eu fiz com a vírgula agora a separação de termos, que é a enumeração de termos. Ou então de ideias, que é o caso de você deverá preencher o formulário
anexar os documentos, pagar a taxa de inscrição e trazê-los aqui na secretaria. Agora eu utilizei a vírgula para separar ideias, separar orações. E a terceira regra da vírgula, pouco utilizada, não traz objetividade ao texto, é quando você tem um elemento, um termo que está implícito na frase, mas que você consegue recuperá-lo pelo sentido. Por exemplo, José faz direito, Marta engenharia. Então veja que no lugar dessa vírgula eu posso colocar a palavra faz por causa do sentido. Então a vírgula também pode indicar um termo que está implícito na frase. Vamos então ver quando é que as expressões que não pertencem à ordem direta, elas aparecem nas frases e por isso devemos colocar a vírgula. Uma delas é o vocativo. O vocativo é um chamado, é quando a gente chama alguém. Então, por exemplo, Deus, ajude-me. Deus é um vocativo. Então, toda vez que eu tiver um vocativo na frase, como ele não pertence à ordem direta, ele não é nem sujeito, nem verbo, nem complemento e nem adjunta adverbial, ele será marcado, denunciado pela vírgula. No final da frase, temos o vocativo. Faça o relatório, Sandra. Então, ele também vai ser marcado com a vírgula. Se ele estiver no meio, não faça, meu filho, isso que está pensando. Então, ele também vem marcado com a vírgula, denunciando que aquele elemento não pertence à ordem direta. As expressões denotativas também são elementos que não pertencem à ordem direta e, por isso, devem vir marcadas com a vírgula. Quais são essas expressões denotativas? Por exemplo, ou seja, isto é. A pesquisa foi realizada, por exemplo, no sul do Brasil. Então, veja que a vírgula está denunciando que, por exemplo, não pertence à ordem direta. Todos saíram, ou seja, foram ao evento. A vírgula agora está denunciando a expressão ou seja, dizendo que ela não pertence à ordem direta. Pontue adequadamente, isto é, coloque as vírgulas. Novamente, a vírgula denunciando a expressão isto é, que não pertence à ordem direta. Também teremos o aposto como um elemento que não pertence à ordem direta e, por isso, terá vírgula. O que é o aposto? O aposto é uma explicação, uma caracterização, qualificação do termo anterior, que será um substantivo. Por exemplo, Carlos, meu aluno, saiu mais cedo. Então, veja que meu aluno explica quem é Carlos. Então, chamamos a isso de aposto. Aposto não pertence à ordem direta, não é nem sujeito, nem verbo, nem complemento, nem adjunta adverbial. Então, a vírgula denunciará esse elemento. Paris, cidade das luzes, é maravilhosa. Cidade das luzes explica Paris. Então, também chamamos de aposto. Como não pertence à ordem direta, a vírgula denuncia esse elemento. E por último, as explicações e comentários. Toda vez que estamos redigindo textos e vamos explicar uma ideia ou explicar um termo, nós vamos colocar a vírgula. Então, nós podemos utilizar a vírgula, como é o caso de a documentação, que será entregue na data marcada, será usada no processo. Eu também posso pontuar de outras maneiras, colocando ou travessão ou parêntese, mas o mais usado realmente é a vírgula.